Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Psicofarmacologia. É um prazer estar aqui com vocês, falando deste tema que eu considero muito importante, ainda mais para vocês, profissionais das diferentes áreas de saúde mental. Temos psicólogos, historiadores, psicanalistas e por aí vai. Então, vamos lá. Começando, qual que é a importância da gente falar sobre psicofarmacologia, de mesmo as pessoas que não são responsáveis diretamente pela prescrição, entender de psicofarmacologia. E aí, eu penso o seguinte, que existem diversos fatores para que isso se justifique. Primeiro, a clínica, pessoas que chegam usando, querendo usar ou até necessitando usar a medicação ou querendo ou necessitando parar também, Medicação que eu estou dizendo aqui no caso dos psicofármacos, tá certo? Outro ponto são as parcerias, as parcerias necessárias. Trabalhando na perspectiva da construção de caso, por exemplo, quando um profissional atende o mesmo paciente que o outro profissional, as discussões, as conversas, a construção do caso pode ser necessária, E existe também uma perspectiva crítica atual em relação ao excesso, a medicamentalização e a medicalização, que a gente vai falar mais pra frente. E eu acredito que para a gente criticar, primeiro a gente precisa de entender, os psicofármacos, a psicofarmacologia, ela é estudada na lógica, na perspectiva da medicina baseada em evidências. Tem como base as classificações internacionais, o DSM. Então, para a gente fazer crítica aos excessos, a gente tem que entender de onde que isso vem, de que bases que orientam a prescrição do psicofármaco, Porque algo que também é importante ser falado, que tem isso, do DSM ter ampliado muito a possibilidade de diagnosticar, diversos transtornos, aumentou a quantidade de número de transtornos, mas tem um ponto importante também, é que a gente vê na prática que mesmo situações em que não há nenhuma evidência científica, ou que as evidências são pobres, ou que, que não há dentro mesmo da psiquiatria baseada em evidências uma indicação de medicação, muitas vezes essas medicações estão sendo usadas e muitas vezes causando efeitos colaterais ou até de alguma forma impedindo, ou diminuindo a chance que o paciente procure um acompanhamento psicoterápico ou alguma abordagem que seja de fato eficaz para aquele tipo de situação. Estou dizendo situações que os psicofármacos não são indicados. Mas também é importante a gente entender as situações que os psicofármacos, pelos estudos da medicina baseada em evidências, tem indicação, tem evidência de efeito, para a gente entender como é que funciona essa lógica. Muitas vezes a gente vê prescrições muito grandes de muitas medicações em situações que talvez 1 ou 2 remédios poderia ser suficiente, se fosse seguido as diretrizes, se fosse seguido a própria evidência. Mas também acho, e faremos inclusive algumas reflexões em cima dessa própria psiquiatria baseada em evidências, dessa própria ampliação da quantidade de transtornos, da facilidade ou talvez de alguma forma da amplificação, que os critérios acabaram fazendo, que transtornos antes que não seriam considerados, situações que não eram consideradas transtornos antigamente passaram a ser. Lembrando que os critérios em psiquiatria eles vão evoluindo ao longo do tempo, tá certo? Evoluindo não no sentido de melhor ou pior, mas eles vão se modificando. Modificando talvez seja uma palavra mais interessante. E aí é muito importante também que os profissionais que atendem essas pessoas que estão usando remédio, que estão usando psicofármaco, entendam um pouco sobre os efeitos terapêuticos, sobre as possibilidades, como eu disse, existem situações em que realmente a medicação ela pode, ter um efeito terapêutico interessante, ela pode ser indicada, porque em algumas situações atribuir
a responsabilidade da melhora daquele paciente ao psicofármaco pode ser complicada. Em geral, nas situações atribuir exclusivamente a melhora do paciente, né, ao psicofármaco já é complicado. E ainda mais nas situações em que não se tem evidência, né, de que o psicofármaco tem a resposta, certo? Então, mas já ressaltando, existem outras em que o psicofármaco pode ser interessante, pode ser necessário, pode gerar efeitos terapêuticos, certo? E aí a gente precisa de entender os efeitos colaterais, que a gente sabe que na psicofarmacologia isso muitas vezes pesa até a decisão entre uma medicação e outra. O perfil de efeitos colaterais vai influenciar muito nossa decisão. Pessoas vão chegar, né, até vocês se queixando de efeitos colaterais, né, desde efeitos colaterais leves ou que vão passar um dos primeiros dias de tratamento, desde efeitos colaterais até efeitos colaterais que talvez, né, tenha que ser repensado, tenha que ser reduzido dose ou feito troca de medicação. Beleza? Agora, vamos lá. As primeiras aulas, gente, eu vou deixar bem claro que a gente vai abordar a perspectiva da psiquiatria nos moldes da medicina baseada em evidências. Por quê? Que eu digo o seguinte, pra gente fazer uma análise mais crítica, né, uma análise mais pensando nas perspectivas críticas, sociais, pensando, né, também como a psicanálise entende e pensa a psicofarmacologia. Primeiro, acredito que a gente tem que entender as bases da psicofarmacologia, né, as bases através das quais os psiquiatras prescrevem medicação. Para depois a gente entender mais e poder criticar, e poder argumentar, né, poder, enfim, fazer esse tipo de análise, certo? Então, nas primeiras aulas a gente vai fazer, né, esse estudo da psicofarmacologia nesses moldes da medicina baseada em evidências, mas nas 3 últimas aulas vamos trabalhar perspectivas mais críticas, pensando um pouco na medicamentalização, no olhar da psicanálise, num olhar crítico, né, num olhar através da história, pensando nas questões socioeconômicas que influenciam a psicofarmacologia. Beleza? E vamos lá. Vamos pensar o seguinte, que o curso ele vai estar estruturado de uma forma que eu considero mais interessante. Por quê? A gente vai trabalhar 2 temas por semana, né, 2 vídeos, e o terceiro vídeo vai ser um trabalho de aplicações práticas, né, de situações clínicas, simulações de casos clínicos, para a gente poder entender como esses conceitos trabalhados nos vídeos 1 e 2 da semana vão aparecer na prática, né, e como que a gente pode se beneficiar, né, como que a gente pode encontrar saídas ou pensar junto com o paciente a partir do que foi abordado nas aulas anteriores, tá bem? Então, a cada semana, 2 vídeos teóricos, tá? E um vídeo com simulações e aplicações práticas do que foi trabalhado nesses 2 vídeos teóricos. Então, cerca de 3 horas de vídeo por semana. Beleza? E aí, na quinta-feira, o que a gente vai fazer? Logo de manhã eu vou deixar o chat do Telegram aberto. Vocês podem ir mandando pergunta, comentário, né, opinião, pode dar exemplo de caso. E aí, no final do dia, eu vou responder as dúvidas, né? Também posso fazer comentários do que vocês trouxerem. Eu acredito que isso, sendo feito em grupo, é mais interessante, porque talvez a dúvida de um, ou o comentário de um, ou o exemplo de um, pode ajudar na transmissão, né, do conhecimento para outra pessoa. Tá certo? Então, vamos lá. E aí, gente, novamente, através de qual perspectiva a prescrição na psiquiatria mais hegemônica ela vai se basear? Então, a psiquiatria atualmente se baseia principalmente na medicina baseada em evidências, né? Então, a medicina baseada em evidências, pensando na pesquisa em psiquiatria, ela vai utilizar os manuais classificatórios, né, principalmente o DSM, que atualmente está na sua 5ª edição. A gente vai falar um pouquinho sobre o DSM. E a partir de agora, né, como eu disse, nessa introdução, a gente vai falar dessa perspectiva, tá bem? Por enquanto eu não vou fazer uma análise crítica,
talvez faça algumas pontuações em alguns momentos, mas essa perspectiva mais crítica eu vou deixar para o final, na hora que a gente já tiver uma base teórica de como, né, os fármacos foram pensados e como são utilizados atualmente, tá certo? E aí, é o seguinte, qual que é a finalidade do tratamento psicofarmacológico? Então, pensando, né, na medicina baseada em evidências, na psiquiatria baseada em evidências, a finalidade ela vai variar um pouco de acordo com o quadro clínico, né, ou com os transtornos. Né, na psiquiatria a gente usa esse nome, transtorno. E a finalidade também vai variar com a medicação usada. Né? Pode objetivar, por exemplo, uma melhora sintomática, pode objetivar em alguns tipos de transtornos a remissão do quadro, né? Principalmente quadros depressivos ansiosos, muitas vezes trabalha com a perspectiva da remissão mesmo. Mas muitas vezes uma resposta satisfatória em determinado quadro, como por exemplo a esquizofrenia, não está necessariamente relacionada à remissão. A gente pode falar de um paciente que respondeu bem a um antipsicótico sem necessariamente falar que ele está em remissão, que, né, ele está sem nenhuma manifestação do quadro, tá bem? A meta em relação à melhora clínica, ela deve considerar sempre os efeitos colaterais, né? Pensando risco, prejuízo e benefício obtido com o uso de psicofármaco. Agora, a gente vai falar mais sobre essa escolha, de como é que se dá essa escolha do psicofármaco, tá certo? Então vamos lá. E aí, passando um pouquinho pelo DSM. O que é o DSM? Ele é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que foi feito pela Associação de Psiquiatria Americana, né, a APA, e é uma classificação de transtornos mentais, de critérios associados e elaborados, né, para poder facilitar o estabelecimento de diagnósticos mais confiáveis, no sentido de que a comunicação seja mais possível, porque temos critérios bem definidos, né, para determinados transtornos. E além disso, também para facilitar a pesquisa, né, para que exista uma padronização para que a pesquisa se torne possível. E aí, vamos lá. Ao longo dos anos, houveram modificações no DSM, a gente está na 5ª edição, não vou entrar nisso agora, mas é importante a gente dizer que alguns diagnósticos que eram, algumas situações que eram consideradas doença antigamente passaram a não ser, e outras que não eram consideradas doenças antigamente passou a entrar no round dos transtornos psiquiátricos ao longo das evoluções dos DSMs, tá certo? E aí, o DSM, ele possui, assim, uma finalidade de ser prático. Ele tem uma linguagem muito clara, bem classificatório, uma linguagem bem descritiva, nesse sentido de poder organizar essas informações para auxiliar um diagnóstico mais preciso. Mas depois a gente vai ver que isso tem algumas repercussões, tá certo? Mas por enquanto vamos ficar por aqui. E aí, gente, mesmo que aqui eu traga essa perspectiva da psiquiatria baseada em evidências nessa aula e nas próximas 4 aulas, para depois fazer essa reflexão mais crítica, sempre é importante lembrar, né, uma frase do Mário Eduardo Costa Pereira, que é um psiquiatra e psicanalista que eu admiro muito. Ele disse o seguinte, né, colocar tanto o diagnóstico quanto o tratamento farmacológico, que é disso que a gente está falando aqui, a serviço de uma concepção de sujeito que não se reduz a uma descrição biológica. E quando a gente faz isso, coloca, por exemplo, o psicofármaco a serviço do sujeito, que não é apenas biologia, a gente está apostando na singularidade desse sujeito, tá certo? E aí, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre conceitos básicos de farmacologia, para depois a gente adentrar na psicofarmacologia. O que é um fármaco? Um fármaco é uma substância química que altera a função biológica de determinada forma. Para que o fármaco ele exerça seu efeito, ele deve se ligar a uma molécula-alvo que seja constituinte, né, que faça parte de uma determinada célula. Então, em geral, o fármaco se liga a uma molécula que muitas vezes está na superfície de uma célula,
tá certo? E assim vai exercer seu efeito. Os tipos principais de molécula-alvo são essas moléculas, né, que ficam na superfície das células, que vão receber o fármaco. Elas podem ser enzimas, podem ser proteínas, né, podem ser macromoléculas proteicas, e muitas dessas, né, dessas moléculas ou macromoléculas a gente vai chamar de receptor, tá bem? Agora, a psicofarmacologia é o estudo dos efeitos das drogas sobre o sistema nervoso, tá? Psicofármacos são substâncias que exercem ação principalmente no sistema nervoso central. Só que quando a gente pega esse conceito assim, né, de substâncias que exercem ação principalmente no sistema nervoso central, esse conceito é muito amplo. Por quê? Medicações anestésicas, medicações analgésicas e né, medicações para dor, no caso dos analgésicos, medicações para febre, elas também podem atuar no sistema nervoso central, né, podem atuar no cérebro. Mas agora a gente tem um conceito mais limitado, que é o que a gente vai trabalhar aqui, que seriam substâncias que alteram as funções superiores do sistema nervoso central. E aí a gente vai pensar substâncias que são utilizadas para tratamentos de quadros relacionados a transtornos de humor, de ansiedade, né, alterações do pensamento, como no caso de alterações na esquizofrenia, por exemplo, como delírio, né, alterações da senso-percepção, que a gente pode estar falando de alucinação. Então, a gente vai usar esse conceito mais restrito de psicofármaco, beleza? E os psicofármacos, eles vão se distinguir de outros tipos de medicação por atuarem obrigatoriamente no sistema nervoso central, né? E aí, por conta disso, eles vão ter que atravessar uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica. Para a medicação agir no sistema nervoso central, ela tem que conseguir ultrapassar essa barreira. O que é isso, gente? Essa barreira hematoencefálica, ela vai ser formada por células que são células endoteliais que vão estar alinhadas com capilares, sabe? Ou seja, os capilares que estão carregando sangue para o cérebro, né, eles vão estar protegidos por essa barreira entre o sangue e o tecido nervoso. E aí, o que acontece? Algumas substâncias conseguem ultrapassar essa barreira e outras não. É como se fosse uma proteção para as coisas que entram no nosso corpo, né, ou coisas que a gente produz no nosso corpo, substâncias que a gente produz, não necessariamente invadam o cérebro ou o tecido nervoso, né? Porque a gente precisa de uma certa seletividade. E aí os psicofármacos, como eles têm que atuar no sistema nervoso central, eles necessariamente têm que ultrapassar essa barreira protetora aí do sistema nervoso, que é a barreira hematoencefálica. Tá certo? Vamos lá. Falar um pouco de história. A partir da década de 1950, disseminou-se o uso dos medicamentos para o tratamento das doenças mentais. A primeira medicação, né, considerada uma medicação psicofarmacológica que foi desenvolvida foi a clorpromazina, que hoje a gente, né, atribui à classe dos antipsicóticos. O medicamento, ele mostrou, na época, alguma capacidade de reduzir a agitação psicomotora, diminuir a atividade alucinatória, atividade delirante. E aí, esse tipo de ação psicofarmacológica foi denominada neurolepsia. E essas medicações com essas propriedades foram denominados neurolépticos. E aí, muito se diz, né, a respeito da clorpromazina, inclusive se diz que a criação ou a descoberta da clorpromazina inaugurou uma nova fase na psiquiatria, tá certo? Então foi um marco aí. E aí, gente, a classificação dos psicofármacos. Em termos gerais, os psicofármacos eles podem ser divididos em categorias principais, né? E a gente vai trabalhar em cima dessas categorias principais ao longo do curso. Os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor e os medicamentos ansiolíticos, tá? No entanto, a gente precisa de entender que essa classificação, ela apresenta limitações,
Por quê? Psicofármacos de uma classe podem ser usados, né, para tratar sintomas que são atribuídos a outra classe. Deixa eu dar um exemplo melhor. O fato de chamar antidepressivo não quer dizer que não vai ser utilizado para tratar, por exemplo, um transtorno ansioso. A gente usa muito antidepressivo para tratar quadros ansiosos, certo? E o fato de chamar ansiolítico, né, que também tem essa classe dos ansiolíticos, tem medicações que são utilizadas, por exemplo, para tratar abstinência de álcool, certo? São ansiolíticos não necessariamente são a primeira linha que a gente escolhe para tratar a ansiedade, né? Costuma ser os antidepressivos. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos, tá bem? E aí, por exemplo, os antipsicóticos, eles podem ser utilizados não apenas na esquizofrenia, por exemplo. A gente pode utilizar e usa até muito no transtorno bipolar, né? Como nos transtornos. Inclusive é usado também a quetiapina, por exemplo, que é um antipsicótico muito utilizado na atualidade como um ajudante ali para poder auxiliar no sono, tá bom? Nem sempre, gente, o uso que a gente faz das medicações são aprovadas pelos órgãos regulatórios, mas sempre que for possível é interessante que a gente utilize medicações aprovadas e que tenha evidências, né? Principalmente que tenha evidências, isso é necessário, evidências de que atuam em determinado quadro, em determinado transtorno. Então a gente vai ver alguns conceitos de farmacologia geral, para depois a gente voltar especificamente para psicofármacos, tá certo? Vamos lá, gente. Eu já citei um pouquinho sobre os receptores, mas vamos voltar um pouquinho e lembrar lá da estrutura da célula, que a gente aprende até na escola. A célula é basicamente formada, né, por algumas estruturas principais, né, a membrana, que vai envolver a célula, né, além de controlar a entrada e a saída de substâncias. Então, a membrana, que é o que envolve a célula, controla a saída e a entrada de substâncias. Dentro da membrana, a gente vai ter o citoplasma, que é um material gelatinoso, que é localizado entre a membrana e o núcleo, certo? E aí, dentro do citoplasma, a gente vai encontrar estruturas que a gente vai chamar de organelas citoplasmáticas, que elas vão ter funções diversas ali na célula. O núcleo da célula vai ter no seu interior o material genético, o DNA, que é responsável, né, pelas características hereditárias. E aí, vamos lá. Pensando na farmacodinâmica agora. Em termos simples, a farmacodinâmica, ela tem relação com o efeito que a droga faz no organismo. Tá? A droga é entendida aqui como substância, como medicamento, né, como fármaco. Ou seja, a farmacodinâmica é o estudo dos efeitos que a medicação, né, na verdade é melhor usar o termo fármaco, que o fármaco faz sobre as atividades biológicas do organismo. E aí as principais considerações farmacodinâmicas vão incluir os mecanismos de ação dos receptores, né? Quando um fármaco vai lá e se liga ao receptor, e o receptor vai responder àquela ligação e vai transmitir uma mensagem que no final pode culminar com o efeito terapêutico. Tá certo? Isso, claro, transmitido ao longo de uma longa via de célula para célula, através dessa neurotransmissão. Mas a gente vai ver um pouquinho de mais detalhes em relação a isso. E então, o que acontece? A gente também, para estudar farmacodinâmica, a gente estuda, em geral, índice terapêutico, desenvolvimento de tolerância, de dependência, de abstinência, mas a gente vai deixar isso para os próximos minutos, tá certo? E a farmacocinética, gente, ela vai descrever o que o organismo faz com essa droga. Seja assim, como o organismo lida com esse remédio, com esse fármaco. Novamente, é melhor a gente usar fármaco. Ou seja, a gente está falando de absorção, distribuição, metabolização e excreção da medicação no organismo, tá certo?
E aí, gente, os psicofármacos, eles vão chegar no sistema nervoso através da corrente sanguínea, no sistema nervoso central, tendo sua absorção influenciada por vários fatores, como a via de administração, como por exemplo a via oral, que é mais utilizada, costuma ser mais segura, só que costuma ser mais lenta, né? A via endovenosa, de que é direto ali nos vasos sanguíneos, endovenoso, tem um efeito rápido, porque é administrada na veia, né? O fármaco é 100% absorvido, tem maior risco de efeitos adversos, já que tem uma absorção de 100% do fármaco. Tem a via sublingual, né? Que é debaixo da língua mesmo. Tem uma absorção mais rápida por conta dos capilares da região, dos vasinhos que tem na região, que vão absorver o remédio mais rápido, ou melhor dizendo, o fármaco. E aí, tem uma outra via, que é a via intramuscular, né, que é no músculo. E a gente também vai, a farmacocinética, ela vai depender também, né, da dose do fármaco, essa velocidade de absorção, né, essa velocidade de ação vai depender também da apresentação do fármaco, né? Tem medicações que são feitas para serem liberadas lentamente no corpo, como por exemplo as medicações de depósito, como o aldol-decanoato, que é feito pela via intramuscular. Mas a forma com que o fármaco ele é desenvolvido, né, a apresentação do fármaco vai fazer com que ele seja liberado lentamente no organismo, tá certo? A gente vai falar mais da importância disso. Ó, vamos lembrar, as fezes, a bile e a urina são as principais vias de excreção dos fármacos. Vários fatores vão influenciar na forma com que esses fármacos vão ser eliminados do organismo, como por exemplo a alteração da taxa de filtração renal no caso de pessoas que têm doenças nos rins, certo? Mas os fármacos também podem ser excretados pelo suor, pela saliva, pelas lágrimas e pelo leite materno. E aí, gente, como a gente sabe que os fármacos são excretados também pelo leite materno, a gente tem que ter uma atenção especial para mulheres que estejam amamentando, beleza? Por conta, né, do bebê tá tendo contato com essa medicação que essa mãe pode estar ingerindo, beleza? Mas não necessariamente isso vai contraindicar a medicação, não. Isso vai depender muito de caso a caso e de medicações e medicações. Os receptores, agora falando mais direitinho deles, os receptores que ficam naquela membrana da célula que eu expliquei, eles são as macromoléculas que a gente tem na superfície das nossas células, lá na membrana, que vão servir para emitir esses sinais químicos entre uma célula e outra. Ou seja, os receptores eles vão receber ali um fármaco, por exemplo, ou um neurotransmissor, que a gente vai falar depois. E aí, através desse sinal químico, ele vai comunicar com a célula seguinte, que comunica com a célula seguinte, e aí essa comunicação de célula pode gerar algum efeito ali terapêutico, por exemplo, no caso das medicações. Beleza? As moléculas farmacológicas vão usar os receptores para emitir seus sinais químicos também. E não só as moléculas farmacológicas, a gente tem moléculas que são naturais do nosso organismo, que são neurotransmissores naturais que a gente tem, né? E aí eles também vão se utilizar dos receptores para poder transmitir sinal químico e fazer transmitir uma mensagem entre uma célula e outra ou entre várias células. E aí, uma coisa que é importante é que as moléculas do fármaco, elas precisam de ter uma especificidade para as moléculas do nosso organismo. Por quê? É preciso que uma molécula de um fármaco se ligue num receptor de alguma célula para poder gerar um efeito, certo? Mas, o que acontece? Por mais que ela se ligue, talvez preferencialmente a um tipo de receptor, esse receptor vai gerar algum tipo de resposta, algum tipo de transmissão de mensagem entre células, né? Por mais que isso aconteça, isso não quer dizer que essa molécula desse fármaco vai atuar só nesse receptor que a gente quer que atue para gerar a resposta terapêutica que a gente quer que gere, tá? Pode acontecer, e muitas vezes acontece, de que essas moléculas não sejam totalmente específicas para o receptor, né? Para esse receptor associado à resposta esperada.
ela não vai se ligar necessariamente apenas a ele. As moléculas do fármaco podem se ligar a receptores que não são relacionados com o efeito terapêutico. E que isso vai poder gerar o quê? Os efeitos colaterais, né? Se liga a alguns receptores ali das células que vão transmitir uma mensagem, que vão culminar num efeito terapêutico, mas se ligam em receptores que podem gerar, né, uma mensagem, uma comunicação que culmine com um efeito colateral, tá certo? Ou seja, com um efeito que a gente não quer que tenha. E aí, vamos lá. O termo receptor, ele geralmente indica uma molécula, né, que vai reconhecer um mediador químico, né? Ou seja, a gente tem um receptor numa célula e esse receptor geralmente vai se ligar a um determinado tipo de molécula. E aí, entrando uma molécula que pode ser uma molécula de um fármaco, se ligando a esse receptor, ele vai gerar uma resposta química. E aí, a gente chama esse receptor de um mediador químico através do qual uma resposta é traduzida. E aí isso vai culminar em algum tipo de efeito no nosso organismo, seja efeito colateral ou seja efeito terapêutico, certo? E aí, então, esses receptores vão ser alvo para a ação dos fármacos, né? O termo receptor, ele pode ser empregado de diversas formas, só que na farmacologia vai descrever as moléculas proteicas que têm a função de reconhecer esses sinais químicos, por exemplo, os fármacos, né, as moléculas dos fármacos, que têm uma estrutura, né, que são química, ou neurotransmissores próprios do nosso corpo, por exemplo, né? Então ele reconhece, o receptor vai reconhecer essa mensagem e vai responder, né, a essa mensagem, seja através da comunicação com uma outra célula, seja através ao longo da comunicação, gerar alguma resposta terapêutica ou algum efeito colateral. Nenhum fármaco, como eu disse, é totalmente específico, né, para alguma ação, ou seja, muitas vezes, quando a gente aumenta a dose de uma medicação, o que pode acontecer? Ao invés da substância agir mais naquele receptor que a gente quer que ela haja para poder ter uma resposta terapêutica, ela pode afetar outros alvos além do alvo principal. E aí isso pode levar ao aparecimento de efeitos colaterais, tá certo? Já repeti isso várias vezes para ficar bem claro. Então vamos lá. A potência clínica de um fármaco vai se referir à dose necessária para a gente atingir determinado efeito, né? Ao se comparar com doses distintas entre diferentes fármacos. O que é isso? Tem fármacos que são mais potentes e outros que são menos potentes. Fármacos que são mais potentes, em geral, precisam de uma dose menor, de uma quantidade menor de medicação, de substância para poder ter o efeito terapêutico. Agora, os fármacos menos potentes, às vezes, precisam de altas doses para gerar o efeito terapêutico esperado. E aí, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o Aldol e a clorpromazina, que são dois antipsicóticos. O Aldol, com 5 mg, ele já tem um efeito antipsicótico importante. A clorpromazina, ela precisa de 300, 400, 500 mg para ter efeito antipsicótico. Então, a gente sabe que o Aldol tem uma baixa potência. O Aldol tem uma alta potência e a clorpromazina tem uma baixa potência, certo? Agora, antagonista e agonista. O que é isso? Os dois vão se ligar aos receptores. Só que as medicações que são antagonistas, os fármacos antagonistas, geralmente vão bloquear o receptor e impedir que esse receptor reaja a outras substâncias. Isso pode ter um efeito terapêutico. Agora, uma medicação que é agonista, ela vai ligar o receptor e vai gerar uma resposta tecidual, tá? Ela vai, de alguma forma, estimular esse receptor, diferente dos antagonistas que bloqueiam esse receptor, tá certo? E aí, o que é afinidade?
Afinidade é a tendência do fármaco de se ligar ao receptor. E aí, isso tem a ver com potência. Por quê? Fármacos de alta potência, eles vão ter afinidade maior pelos receptores, né? Pelos receptores que a gente quer que atue para gerar uma resposta terapêutica. E, portanto, vão ocupar uma proporção significativa desses receptores. Um pouquinho de remédio que a gente dá, uma dose baixa, já vai ocupar bastante receptor, e esse receptor, em geral, a gente quer que ocupe para gerar a resposta terapêutica. Tá bom? Mesmo quando a gente está dando pouca dose. Agora, quando o fármaco não tem muita afinidade com o receptor que a gente quer que ele atue, talvez a gente precise de doses muito altas. E qual que é o problema disso? Se a gente precisa de doses muito altas, pode ser que essa medicação, além de atuar nesse receptor que a gente quer que atue, comece a atuar de uma maneira intensa em outros receptores que não seriam interessantes, e aí gerando mais efeitos colaterais. Tá certo? E as principais vias de administração dos fármacos? Temos a via oral, né? E a via oral pode ser dividida em sólida, como os comprimidos, cápsulas. Temos a via oral líquida, que são as soluções, gotas, xaropes. Qual que é a vantagem de solução, gota e xarope? Podem facilitar a administração, possibilitando melhor ajuste de dose, né? Mas tem alguma desvantagem no sentido de tem gente que acha o gosto ruim, né? A gente pode ter uma dificuldade maior de controlar a quantidade, né, que a pessoa está utilizando. Tem muitas pessoas que acabam julgando várias gotas sem contar quantas gotas está tomando e acaba indo gota a mais, isso pode ser um problema. Mas é interessante, por exemplo, quando uma pessoa está com uma dependência de Rivotril, um clonazepam, em comprimido. Aí a gente pode passar para a gota e ir tirando devagarzinho, gota a gota, para que a pessoa possa sentir menos os efeitos da retirada. Porque se você tirar o comprimido de uma vez, pode ser que tenha sintoma de abstinência. Nesse caso, os benzodiazepínicos, como o Rivotril. Agora, quando você vai tirando de gota a gota, vai mais devagarzinho. E aí a pessoa tolera mais. Tem a via intramuscular, né, no músculo. Temos a via endovenosa, né, feita na veia. Temos a via sublingual, debaixo da língua, que às vezes a via sublingual é mais rápida que a via oral, por conta desses vasinhos que a gente tem debaixo da língua que facilitam a absorção. Então a gente pode ter uma resposta mais rápida, tá certo? Essa via sublingual a gente usa muito, por exemplo, em crise de pânico, que a pessoa pode usar uma medicação dessa apresentação sublingual e ter uma resposta mais rápida, tá certo? Agora vamos falar de tolerância, adaptação e dessensibilização. O que acontece? Os indivíduos, eles podem se tornar menos responsivos a um fármaco com o passar do tempo. E esse processo ele é denominado de tolerância ou de dessensibilização. E aí a pessoa vai... O que vai acontecer? Ela está respondendo menos a uma dose que antes ela respondia melhor. Pode ser que para conseguir o efeito que ela tinha antes, ela tem que aumentar a dose, né? Porque a mesma dose já não está gerando o mesmo efeito. E aí esse processo pode estar relacionado ao surgimento de dependência física. O que é isso, essa dependência física? É a necessidade de se continuar administrando o fármaco para que não apareçam sintomas de abstinência. Então, esses fármacos que eles têm muita dessensibilização, tolerância, que a pessoa vai tendo que aumentar muito a dose para ter o mesmo efeito que ela tinha antes, porque ela está tolerante, isso pode estar associado com sintomas de abstinência, com dependência química em relação ao fármaco. Não são todas as medicações que fazem isso na psiquiatria. Um grande exemplo são os benzodiazepínicos, né? Então, por isso que na Rivotril, que é o clonazepam, diazepam, prazolam, quando a pessoa usa há muito tempo, a gente costuma tirar bem devagarzinho para evitar os sintomas de abstinência. Muitas vezes a pessoa começa com uma dose menor, mas como ela não está sentindo um efeito depois de anos de uso, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que usa uma dose muito alta. E aí, para a gente tirar, tem que ser bem devagarzinho nesses casos de uso de longo prazo. E aí, gente, vamos falar agora do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele pode ser dividido em central e periférico.
né? A gente aqui, quando eu falo sistema nervoso, eu quase sempre estou me referindo ao sistema nervoso central, tá bem? Que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E aqui a gente está falando basicamente de encéfalo. A psiquiatria está muito relacionada com o sistema nervoso central, principalmente com o encéfalo. Agora, o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos, os nervos espinhais, que não vai ser tão alvo assim da nossa conversa. E quando eu falo que a psiquiatria está relacionada ao encéfalo, né, eu estou dizendo a respeito da psicofarmacologia, né, ressaltando que a psiquiatria está relacionada a coisas, né, muito diversas e a psicofarmacologia é uma delas, tá certo? Mas é que o psicofármaco ele vai agir no sistema nervoso central, tá certo? Né, o efeito terapêutico que a gente espera tem relação com a ação do psicofármaco no sistema nervoso central. Beleza? E o neurônio é a unidade básica do sistema nervoso. E quando eu digo unidade básica, a gente está dizendo sobre célula, né? O neurônio é uma célula, é a célula do sistema nervoso. E existem mais de 100 bilhões de neurônios ou células nervosas que estão integradas formando o encéfalo. E o neurônio, ele vai se destinar a reagir aos estímulos e a transmitir, né, esses estímulos. Transmitir para outras células com muita rapidez, né, para outros neurônios. E aí pode transmitir também para outras, o neurônio pode transmitir também informação para células musculares, para células glandulares, exercendo o efeito que aquela mensagem química vindo lá do neurotransmissor queria exercer, tá certo? E a transmissão neuronal, né, ela vai ocorrer de neurônio para neurônio, para neurônio, para neurônio, né? Um neurônio associado ao outro neurônio, está associado ao outro neurônio, fazendo uma rede de neurônios. E a transmissão neuronal, ela acontece com muita rapidez, tá certo? Os neurônios, eles são formados pelos dendritos, que são as ramificações que recebem o impulso nervoso, ou seja, recebem informação que inicialmente é feita quimicamente, né, pelo neurotransmissor, mas que vai sendo transmitida como impulso nervoso, como impulso elétrico, vai receber o impulso. O corpo do neurônio vai processar esse impulso e os axônios vão transmitir o impulso para o próximo neurônio. Então, relembrando, o neurônio é formado por dendrito, que é quem recebe o impulso, pelo corpo celular, que processa o impulso, pelo axônio, que vão transmitir o impulso para o próximo neurônio. A comunicação entre os neurônios vai se dar nessa ordem, né? Um neurônio, um axônio de um neurônio, comunica com o dendrito de um neurônio, de um outro neurônio. Esse dendrito vai comunicar com o corpo celular e esse corpo celular vai comunicar com o axônio e esse axônio vai comunicar com o outro neurônio e assim por diante. E aí, o que são as sinapses? As sinapses, a sinapse ela é um lugar onde a informação vai ser transmitida de uma célula a outra, né? E a informação ela pode ser transmitida por mecanismo elétrico ou químico, tá? E aí as sinapses químicas, né, que nessas sinapses químicas a informação vai ser transmitida através da fenda sináptica, que é esse espacinho entre um neurônio e o outro, por meio do neurotransmissor, que é uma substância que vai ser liberada pelo neurônio pré-sináptico, né? E que vai ser liberado na fenda sináptica, e aí esse neurotransmissor vai se ligar ao próximo neurônio, né? O que a gente chama da terminação pós-sináptica desse neurônio. Os neurotransmissores, né, eles vão transmitir a informação, né, nas sinapses químicas, e aí essa neurotransmissão vai envolver a liberação de um neurotransmissor pela célula pré-sináptica, né, que vai liberar na fenda sináptica e vai fixar no outro neurônio, a receptores que vão estar na membrana deste neurônio. Então, vamos lá. O neurotransmissor vão ser substâncias químicas produzidas por esses neurônios e que são usadas para transmitir informações entre eles.
né? Eles são liberados por um neurônio pré-sináptico na fenda sináptica, que é o espaço entre dois neurônios. E aí, o que vai acontecer? Vão se ligar ao outro neurônio, né, na membrana pós-sináptica, e aí essa célula receptora que está recebendo esse neurotransmissor vai poder ser um neurônio com receptores específicos para esses neurotransmissores, mas também pode ser uma célula muscular ou uma célula glandular. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Um neurônio ele também pode levar informação para células musculares ou glandulares, não necessariamente leva informação só para neurônio, tá certo? E aí lembrando, sinapse é o lugar onde um neurônio está encontrando com o outro. Fenda sináptica é o espaço onde, né, esse espaço virtual entre um neurônio e outro, né, nessa sinapse, nesse encontro de neurônios. E na fenda sináptica vai ter a liberação de um neurotransmissor do neurônio anterior, que vai efetuar uma ligação, vai efetuar uma resposta, né, uma comunicação com o neurônio seguinte. E aí, gente, quais são os principais neurotransmissores do sistema nervoso central que estão envolvidos nos quadros psiquiátricos? Os neurotransmissores são vários, mas vamos falar aqui especificamente destes ligados aos quadros psiquiátricos. A gente tem o GABA, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, o glutamato. A serotonina, que é talvez a mais conhecida, tem diversas funções, desde liberação de alguns hormônios, ajuda na regulação do sono, na temperatura corporal, tem relação com o apetite, com o humor, com atividade motora, com função cognitiva. Esse neurotransmissor, ele se relaciona com estímulo dos batimentos cardíacos, regulação dos níveis de humor e início do sono. É importante na etiologia dos quadros depressivos e ansiosos, parece que, né, a hipótese que se criou em relação aos quadros depressivos ansiosos e a hipótese em relação ao efeito terapêutico dos antidepressivos tem relação com a serotonina. A gente vai ver isso mais adiante, tá bom? E através do sistema nervoso central, a serotonina ajudaria no controle do estado de alerta, ajudaria no ciclo de sono, no humor, né? E também está relacionada ao modo com que o cérebro vai processar as informações sensoriais e as emoções. Além disso, a serotonina ela vai estar associada à percepção de dor, vai estar associada a alterações como cefaleia, né, que é a dor de cabeça, vai estar associada à depressão, à mania, à ansiedade, a transtornos obsessivos compulsivos, pode estar associado também, né, à esquizofrenia. Existem algumas hipóteses que levam em conta a participação da serotonina na esquizofrenia, tá certo? A gente vai falar um pouco mais, a gente vai detalhar em aulas seguintes, tá certo? A noradrenalina, ela está relacionada ao humor, à concentração, à atenção, à memória, está relacionada ao aumento da pressão arterial, está relacionada ao aumento da força de contração do coração. E junto com a adrenalina, permite responder a situações de estresse. Então, a adrenalina e a noradrenalina são neurotransmissores relacionados a situações de estresse, situações de luta e fuga. E aí, acredita-se que a transmissão noradrenérgica, ou seja, a transmissão feita pela noradrenalina, seja importante no sistema de alerta, né, controlando o despertar e o alerta. Também é importante na regulação da pressão sanguínea, no controle do humor, tá certo? Que a deficiência parece contribuir para a depressão. As substâncias que atuam parcial ou principalmente na transmissão noradrenérgica no sistema nervoso central são os antidepressivos, a cocaína e a anfetamina. Então, os antidepressivos, a cocaína e a anfetamina têm relação, né, traz como efeito uma atuação relacionada ao sistema noradrenérgico, né, ao sistema relacionado à noradrenalina. O
GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. A gente chama ele de ácido gama-aminobutírico. E aí o GABA, como ele é inibitório, ele vai reduzir a atividade dos neurônios, e isso vai estar relacionado à sensação de calma, de relaxamento. Ele vai associar, vai também modular contrações musculares, vai induzir o sono, tá certo? As medicações que vão agir no receptor que recebe o GABA, né? Tem um receptor, que é o receptor GABA, que vai receber o neurotransmissor, que é o neurotransmissor GABA. Só que tem medicações que têm um efeito parecido com o neurotransmissor GABA. Eles vão atuar nesse receptor GABA e vai gerar uma tranquilização, uma sonolência, que são, por exemplo, os benzodiazepínicos, tá certo? Também o Zolpidem, né? E aí são fármacos que vão potencializar a ação do GABA através da ligação com esse receptor GABA, que é um receptor que vai culminar numa resposta inibitória. Tranquilização, relaxamento, calma, sono. A dopamina, um outro neurotransmissor, está envolvido no controle motor, nas funções endócrinas, na cognição, na compensação, na emotividade. Alterações nos níveis da dopamina vão poder estar relacionados a quadros psicóticos, mas isso a gente vai entender depois. E aí, que fatores que a gente vai utilizar para escolher um psicofármaco? A escolha, ela sempre tem que partir de uma boa entrevista, né? Considerando sempre que o paciente nos traz o que causa mais sofrimento naquele momento, os medos em relação a determinados efeitos colaterais. Precisamos muito de entender a resposta prévia, né? Por exemplo, um paciente pode já ter tido um quadro muito similar ao que ele está apresentando e que teve alguma medicação que ajudou muito, né? Então a gente tem que entender. Ou o paciente também pode estar num quadro ansioso, né, leve, um quadro depressivo leve, que não o paralise, que esteja, né, que a psicoterapia seja possível. Então, não necessariamente a gente vai entrar com medicação nesses casos, tá certo? E aí é muito importante que a gente converse, explique. Algumas vezes a gente vai ter que conversar com a família, dependendo do quadro, mas em geral, explicar, conversar, falar das possibilidades de efeitos colaterais, né, falar tem alguns efeitos colaterais que passam com o tempo, explicar o que a gente pretende enquanto efeito terapêutico com aquela medicação. Isso pode facilitar muito a adesão, sabe? Isso pode ajudar demais. E aí, primeira coisa, né, além de escutar o paciente, de entender a resposta prévia em relação a outras medicações, a gente precisa saber qual que é o quadro clínico, né? Qual que é a indicação? Tem indicação para medicação? A medicação pode ajudar nesse quadro? E aí a gente tem que saber, né? Por isso que a gente sempre tem que escutar, fazer uma boa entrevista para entender se vai precisar de remédio, se não vai precisar. Vai depender também, né, de pessoa para pessoa. Como é que é isso? O que acontece, gente? Não tem medicação que seja igualmente eficaz em todos os pacientes, mesmo que eles tenham o mesmo diagnóstico. Lembrando, né, por mais que as pessoas tenham o mesmo diagnóstico, elas são diferentes, né, em vários pontos, certo? O diagnóstico é mais um instrumento para o médico poder auxiliar na tomada de decisão, no manejo, na escolha da medicação, né? Não só para o médico, mas assim, o que eu quis dizer com isso é que, por mais que a pessoa tenha o mesmo diagnóstico que a outra, talvez ela não responda bem a uma medicação que a outra pessoa respondeu bem, mesmo tendo o mesmo quadro, né? Ou pelo menos o mesmo transtorno. Que, em geral, por mais que feche transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo maior de uma pessoa não vai trazer, vai ter elementos diferentes do transtorno depressivo maior de uma outra pessoa, né? E isso mesmo, as pessoas que seguiam exclusivamente pela psiquiatria baseada em evidências, elas consideram isso também. E aí, gente, a eficácia, ela é parcialmente previsível, né? Dependendo das características do paciente, do que ele está apresentando de sintoma, então é parcial, né? A gente sabe que, por exemplo, um quadro depressivo vai responder melhor, né? A indicação vai ser de um antidepressivo.
Mas, como eu disse, a resposta pode variar. Não é necessariamente, não tem uma medicação que tem 100% de resposta, tá? As decisões sobre a utilização de determinado medicamento, elas precisam de ser tomadas caso a caso e também precisam, né, de uma avaliação em relação a diversas questões, desde questões clínicas, desde questões de custo, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá certo? Vamos lá. Um erro clínico, assim, que costuma ser perigoso, é usar um monte de remédio para tratar uma série de sintomas, em vez de tratar, por exemplo, o quadro de base. O que eu quero dizer com isso? Né? O quadro depressivo, ele pode cursar com dificuldade de concentração. Ele pode cursar com insônia. Ele pode cursar com alguns sintomas ansiosos, certo? Agora, se você começar a pensar, tá com dificuldade de concentração, vou dar uma medicação para ajudar minha concentração, acaba se embolando e fazendo diagnóstico de TDAH, iniciando um psicoestimulante para ajudar nessa concentração, isso é muito problemático e não é indicado, certo? Uma insônia, por exemplo, então vamos tratar a insônia, vamos medicar com uma medicação para insônia. Só que talvez o tratamento do quadro depressivo de base, né, tanto com o antidepressivo quanto com a psicoterapia, com a análise, já seria suficiente. Claro que você pode deixar um tempo alguma medicação para ajudar no sono, mas é bom avisar que vai ser um uso pontual até que o quadro melhore. Senão a gente vai ficar medicando uma série de sintomas ao invés de utilizar uma medicação só que possa ajudar de forma satisfatória como um todo. Beleza? E aí, vamos lá. A gente tem que considerar sempre a preferência do paciente, né? Porque tem gente que vai preferir uma medicação em detrimento da outra, tanto porque, por exemplo, uma medicação você tem que tomar 2 vezes por dia. Talvez o paciente tenha uma rotina que não permita isso e prefira uma medicação que você toma 1 vez por dia só, né? Ou dependendo do efeito colateral, a pessoa prefira, por exemplo, ganhar peso, ter o risco de ganhar peso, do que ter o risco, por exemplo, de ter um outro tipo de efeito colateral, como, vamos ver aqui um exemplo, como uma redução do apetite, tá? Tem fármacos que têm mais risco de ganhar peso, tem fármacos que podem estar mais relacionados a uma redução de apetite. Em determinados casos, isso nunca é 100%, tá bom? E aí, fatores para escolha da medicação. A gente tem que pensar na via de administração e na frequência da administração. Muitas vezes é melhor que você passe uma medicação que você tem que tomar uma vez só. Mais fácil, né? Melhor adesão, é mais conveniente, né? Agora, tem algumas situações em que a pessoa tem muita resistência, adere pouco ao tratamento, muitas vezes são quadros psicóticos, né? Por exemplo, esquizofrenia, que acarreta grande risco para a pessoa. E aí a gente tem as medicações de depósito. No SUS a gente tem o aldol decanoato, que vai ser administrado, por exemplo, de 21 em 21 dias, de 28 em 28 dias, e é uma medicação injetável. Então, pode ser mais interessante para o paciente que é resistente à medicação, que não quer ficar tomando remédio todo dia. Mas a gente sempre tem que lembrar que antes da gente fazer uma medicação que vai durar esse tempo todo no organismo, a gente precisa de fazer um teste com a via oral, tá? Por quê? Você imagina, se o paciente tem um efeito colateral grave ao aldol, né, e você faz direto ao aldol decanoato, vai demorar um tempão para a medicação sair do corpo. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. A gente faz o teste primeiro com o aldol oral. Se foi legal, respondeu bem, os efeitos colaterais foram toleráveis, são possíveis ou não teve efeito colateral, tudo bem, aí sim vamos poder passar o aldol decanoato, tá certo? E aí, outros fatores para a escolha do psicofármaco são o seguinte, situações especiais, por exemplo, gestantes, idosos, crianças, requerem atenções especiais. Por exemplo, psicofármaco na gestação. Geralmente tem pouco risco materno associado ao uso de psicofármaco na gravidez, só que a maior preocupação vai envolver riscos associados ao bebê, né? Por exemplo, quando a mãe faz uso de algumas medicações no primeiro trimestre,
da gestação, pode ter um risco maior de teratogênese, de malformação. Por exemplo, o ácido valproico, que é uma medicação que a gente usa muito na psiquiatria. Pode ser teratogênica, tá certo? Pode levar, né, a retardo do crescimento, algumas outras medicações, pode levar outras medicações a disfunções neurológicas, né? E outra coisa importante é que no segundo e no terceiro trimestre, o uso da medicação pode levar a uma toxicidade, até sintomas de abstinência no bebê depois do parto. Isso eu tô falando o seguinte, a mãe tá tomando a medicação no final da gestação e o bebê pode nascer intoxicado por aquela medicação ou com sintomas de abstinência relacionados àquela medicação, porque ele ficou acostumado a receber ali e aí suspende abruptamente. Aí ele pode ter sintomas de abstinência, tá certo? Principalmente quando se usa no terceiro trimestre, no finalzinho da gravidez. E aí, gente, a gente precisa de pesar risco-benefício nesses casos, né? Então, a gente tem que pensar que talvez a gente tenha que tratar, porque o risco de não tratar com remédio é maior do que o risco de tratar, mas a gente tem que pensar em quais medicações são mais seguras, claro. Mas existem possibilidades, por exemplo, de a gente não iniciar uma medicação, né, de encaminhar o paciente para uma psicoterapia, certo? Né? E aí, o que acontece? Tem medicações que têm um potencial de teratogênese, de malformação, mais estabelecidos, como carbamazepina, lítio, valproato, paroxetina. Os benzodiazepínicos, que é, né, Rivotril, diazepam, alprazolam, eles podem causar essa síndrome de abstinência que eu falei na hora que o neném nasce, e pode ter irritabilidade, choro, tremor, diarreia, vômito, hipertonia, pode ter convulsão, pode ter dificuldade respiratória. E também tem uma síndrome que chama síndrome do bebê hipotônico, que consiste num bebê que fica sedado, com uma hipotonia muscular, ou seja, ele fica molinho, fica com dificuldade respiratória. E aí, isso é descrito em bebês, em neonatos, de mães que usavam benzodiazepínicos do terceiro trimestre até o momento do parto, que continuaram a usar até o momento do parto essas medicações que eu citei. Outro fator, gente, para a escolha dos psicofármacos é a idade, né? A gente tem que entender que crianças precisam de serem cuidadosamente avaliadas, o risco e benefício de usar uma medicação tem que ser ponderado, né? Existem medicações que são aprovadas para determinada idade, por exemplo, né, a fluoxetina, ela vai ser aprovada a partir dos 8 anos de idade. Então, assim, a gente tem que isso no caso de transtorno depressivo na infância, a gente se atentar a isso. Então, não são todas as medicações que são aprovadas na infância e nem para todas as idades. Então, a gente precisa de saber nesses detalhes, tá certo? E sempre, né, ponderar, pesar. Os sintomas, geralmente a sintomatologia associada aos transtornos mentais da infância é diferente da do adulto, pode ter sinais diferentes. E a gente sempre tem que ponderar, né, até que ponto isso não tem relação com o contexto social, familiar. É claro que isso a gente sempre tem que ponderar para todos os pacientes, mas na infância isso se torna ainda mais urgente. Os idosos, gente, o que acontece? Para idoso, existem medicações que são arriscadas, que podem causar efeitos colaterais perigosos, como, por exemplo, aumentar o risco de queda. E aí a gente tem, por exemplo, novamente os benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, que podem aumentar o risco de queda e, além disso, podem prejudicar muito a memória no idoso. Esse prejuízo da memória com o benzodiazepínico pode acontecer em idades mais jovens também, mas no idoso isso se torna mais significativo e preocupante. Muitas vezes a gente tem que iniciar com uma dose menor do que quando a gente inicia para uma pessoa adulta, tá certo? Então tem uma série de preocupações. Tem efeitos colaterais de psicofármacos que são mais intensos nos idosos, sabe? Então a gente também tem que considerar isso. Tem medicações que aumentam o risco do idoso ficar confuso, do idoso ter problema respiratório, da respiração ficar mais fraquinha, de ter uma depressão respiratória, que também pode levar a uma situação de gravidade. E aí também tem problemas
nos idosos relacionados a mudanças do próprio esquema, do próprio corpo, da própria fisiologia corporal, alterações da função dos rins, da função do fígado. Então a gente tem que pensar sobre isso para poder indicar uma dose de uma forma mais bem pensada, de uma forma mais pensando mais nessa segurança e nessas alterações próprias do envelhecimento, tá certo? Outra coisa, interação medicamentosa. A gente tem que pensar, sempre perguntar todos os remédios que a pessoa usa na hora que a gente... Tô falando numa consulta psiquiátrica, tá? E numa consulta médica geral. Porque pode ser que uma medicação que a pessoa use interaja com uma medicação que eu quero passar. Muitas vezes essas interações não têm efeitos significativos, só que não é sempre. Tem interações medicamentosas, ou seja, uma medicação que interage com outra, que pode ser prejudicial, né? Que pode aumentar o risco de efeito colateral, por exemplo. Vamos citar um exemplo aqui bem simples. Quando você usa duas medicações com potencial sedativo, com potencial de induzir um sono muito pesado, a pessoa ficar sedada ao longo do dia, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Vai passar duas medicações que geram muita sonolência? Será que isso é legal? Então temos que pensar se podem ter efeitos até graves em relação à combinação de certas medicações. Então a gente tem que sempre pensar na relevância clínica dessa interação, né? Na gravidade dessa interação, tá certo? Isso tem que ser sempre considerado. Muitas vezes uma medicação pode interagir com outra sem ter repercussões graves, mas em outras vezes essas repercussões podem ser mais graves. Vamos lá. Temos que pensar se a pessoa tem doenças físicas, comorbidades clínicas, né, para poder prescrever medicação. Por quê? Tem pacientes que, por exemplo, problemas de tireoide, tanto hipo quanto hipertireoidismo, podem levar a alterações de comportamento que podem confundir com quadros psiquiátricos. Então a gente tem que ter atenção a isso. Muitas vezes a gente pede exame para poder diferenciar. E aí também existem situações de medicações, como por exemplo os corticoides, que podem levar a um episódio de mania. A pessoa pode ficar eufórica, agitada, e isso ser causado por uma medicação, tá? Não só eufórica e agitada, mas pode chegar até configurar um quadro de mania mesmo, pelos critérios lá do DSM, mas isso ser induzido por uma medicação. Outra coisa, a gente também precisa de saber que as medicações são excretadas muitas vezes pelo rim. E aí doenças renais vão afetar não apenas a excreção, mas também a absorção da medicação, a distribuição, o metabolismo da medicação. E aí a função renal reduzida, ela vai poder levar a um acúmulo da medicação no corpo, sabe? E aí isso pode ser problemático, tá certo? Às vezes a gente vai precisar de reduzir dose, quando a função do rim está muito comprometida, então isso tudo tem que ser ponderado. Insuficiência hepática, por exemplo, né, o paciente cirrótico, também precisa de ter uma abordagem cautelosa, né, porque esses pacientes eles vão ser mais suscetíveis a efeitos adversos da medicação, né, porque muitas vezes o psicofármaco ele vai depender do metabolismo que é feito pelo fígado, para depois ser eliminado. Então, tem situações, tem medicações que vão depender mais desse desse fígado para ser metabolizado, tem situações que vai depender menos. Então, a gente tende, nos casos de cirrose, a preferir algumas medicações em detrimento de outras. Medicações que dependem, por exemplo, menos do metabolismo hepático. Tá certo? Tem algumas situações clínicas também que contraindicam alguns tipos de medicações. Glaucoma, tem alguns tipos de glaucoma que contraindicam ou pelo menos aumentam o risco, né, de efeitos colaterais se utilizadas algumas medicações específicas, a gente vai falar disso mais pra frente. Doenças cardíacas também podem tornar mais arriscado ou até contraindicar o uso de alguns psicofármacos, tá bem? A gente vai detalhar isso depois. E aí, relembrando, tem doenças como diabetes, dislipidemia, né, que é problema no colesterol, no triglicérides,
que a gente vai ter que ter mais cuidado na hora de prescrever. Não necessariamente vai ter alguma medicação que vai ser contraindicada. Só que existem medicações, como por exemplo, os antipsicóticos que a gente chama de atípicos, vamos citar aí risperidona, olanzapina, que podem aumentar o colesterol, pode levar a ganho de peso. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora da prescrição, tá certo? Mas a gente vai falar disso nas próximas aulas. E aí, outros fatores para a escolha do psicofármaco é o custo e a disponibilidade no SUS. Como eu disse, como eu costumo dizer, não adianta a gente saber tudo de psicofarmacologia, saber a indicação de cada medicação, conhecer uma medicação excelente, mas que custa muito caro e a pessoa não vai poder comprar, né? Não vai adiantar a gente prescrever uma medicação que é impossível para aquela pessoa comprar. Muitas pessoas dependem das medicações disponíveis no SUS. E a gente tem que considerar isso, né? Então, na hora da gente pensar na escolha do fármaco, a gente, para resumir, tem que pensar numa série de coisas, né? Na adesão, talvez a gente precise de uma medicação que dure mais tempo no corpo, né? A gente tem que pensar se tem no SUS, se é muito cara, se a pessoa tem doenças clínicas, se a pessoa já toma um monte de remédio, se a pessoa prefere alguma medicação, se a pessoa já fez uso da medicação e foi legal e agora ela está apresentando um quadro muito similar. Então talvez a gente tenha que voltar a prescrever aquilo que foi interessante em uma situação semelhante. Então são várias coisas para a gente pensar na escolha dessa medicação. Hoje eu sei que foi muita coisa, foi muita informação. Muita coisa pode não ter ficado clara, porque foi uma aula mais rápida, introdutória, mas acabou que tiveram muitos elementos. Mas, gente, fiquem tranquilos, porque ao longo das próximas aulas a gente vai esmiuçando isso tudo que eu julguei de uma forma mais acelerada. Fui citando o nome de remédio que talvez vocês não conheçam, mas a gente vai falar desses remédios dentro das aulas específicas, né, de cada tipo. Por exemplo, eu falei muito de benzodiazepínico, de clonazepam, mas a gente vai ter uma aula de ansiolítico, certo? Falei muito de antidepressivo, mas a gente vai ter uma aula só de antidepressivo. Citei uns nomes de medicações, né, de antipsicóticos, citei nome de quetiapina, risperidona, olanzapina, mas a gente vai ter uma aula só disso. Então, essa aula é para dar um panorama geral, para dizer que tem muita coisa para a gente trabalhar e que acredito que seja muito importante esse tipo de conhecimento para vocês, tá certo? Vocês vão se deparar com esses pacientes e até para entender, né, quando chega um paciente, por exemplo, que está usando um antipsicótico e a gente vai ver lá na frente que um antipsicótico pode ser utilizado para dormir ou para ajudar a dormir, né? Vai chegar um paciente tomando um antidepressivo, mas ele não tem depressão, ele tem um quadro ansioso. Ah, mas tudo bem, então o antidepressivo é a primeira linha para muitos quadros ansiosos, né? E aí também situações que a gente vai entender em que as pessoas podem chegar até nós, até vocês profissionais, se queixando de não estarem respondendo a determinada medicação, e aí vocês vão, através das próximas aulas, entender que talvez a dose não esteja legal, por isso que não respondeu, ou talvez a pessoa está usando há muito pouco tempo, tem remédio que demora 4 semanas para ter efeito terapêutico, mas eu não vou ficar adiantando muito não. Vamos deixar para a próxima aula, tá certo? Lembrando que esse modelo de neurotransmissão que eu trouxe aqui é um modelo simplificado, é um modelo didático. Hoje as pesquisas mostram que a coisa é muito mais complexa que isso, só que a gente precisa de partir aí de um modelo para entender minimamente como que a psicofarmacologia é pensada, como a farmacologia como um todo é pensada, tá certo? Mas já deixo o recado que é muito mais complexo que isso, tá certo? Mas entendendo isso, esse modelo mais resumido, mais didático, já permite com que a gente entenda as aplicações práticas, né? Porque esse curso é principalmente voltado para a gente entender como o psicofármaco aparece na prática, como o psicofármaco está inserido